com relação às exigências hoje, não só dos métodos, né, dos processos de se atingir excelência na avaliação socioambiental, né, mas também entender, né, dessa importância, não somente para cumprir regras, cumprir obrigações, mas também uma importância de fato, né, essencialmente, de buscar sempre essa sustentabilidade social dentro da empresa ou mesmo na comunidade que o empreendimento está inserido. E dentro desse contexto também, né, a gente trouxe aqui o Caio da Eikon também para falar um pouco dessas questões da atuação da empresa na conferência, no controle de qualidade desses projetos, em todas essas partes que se relacionam a não somente o uso de tecnologias para diagnósticos, para análises, mas também os métodos de gestão, né, e de auditoria de projetos de ESG e outros ambientais que a Eikon, que o Caio está aqui para apresentar. Obrigado, Caio, pela presença. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos e todas. Também estou com meu probleminha de voz aqui, dado as viagens. Acho que atingimos 100% de problema de voz hoje. Mas espero que vocês me escutem bem. Caso algo não seja bem compreendido, levante a mão. Eu repito, vai ser um prazer aqui dividir com vocês um pouquinho da experiência que a gente está tendo como auditores para o Ministério Público Federal, para os governos estaduais do Espírito Santo, Minas Gerais e federal também, em cima do programa de auditoria que a Eikon vem desenvolvendo desde o primeiro rompimento de barragem da Samarco, barragem de Fundão em Mariana. A ideia hoje aqui, mais do que trocar, né, produtos e etc. do nosso lado, é poder oferecer para vocês um conhecimento de tudo que vem sendo desenvolvido em cima desse grande programa, né, para recuperação ambiental desses dois desastres e também os outros temas referentes à mineração e recuperação de barragens em nível de emergência, para que vocês tomem conhecimento dessa informação honesta e atualizada, e vocês, boa parte aqui como fornecedores da indústria, possam entender também algumas oportunidades a serem exploradas por vocês e seus parceiros. Bom, falando rapidamente sobre a Eikon é uma empresa global, nossa sede é nos Estados Unidos, somos a maior empresa de engenharia e consultoria do mundo, principalmente nas áreas de infraestrutura, aí estou falando de transportes e saneamento básico, e também no setor de defesa. O maior cliente da Eikon, globalmente falando, é o governo dos Estados Unidos. A Eikon, inclusive, dentro do setor de defesa, ela opera as bases militares dos Estados Unidos fora do território norte-americano para as atividades não militares. É um dos exemplos dos trabalhos que nós fazemos. É uma empresa com 50 mil profissionais, basicamente, a 7 continentes, né? 13 bilhões de dólares de faturamento no último ano, e bastante premiada por todas essas publicações aqui em cima das aderências, né, do que se espera de uma empresa global listada na Bolsa de Nova York. Um ponto interessante de comentar sobre a empresa é um grupo, uma disciplina, né, uma capacidade que existe dentro da Eikon já há bastante tempo para a recuperação de áreas que passassem por grandes desastres. Então, por exemplo, esse grupo trabalhou obviamente, né, com outras instituições, na recuperação do que foi o 11 de setembro. Participou também dos planos para a recuperação dos programas, né, pós-passagem dos furacões Sandy e Katrina. Mais recentemente também o furacão que passou por Porto Rico. É um grupo que participa, por exemplo, de projetos para descaracterização de plantas nucleares. Então, é um grupo bastante específico e que possibilitou, né, a qualificação da Eikon para a gente vir a passar a participar do que são os programas de recuperação dos dois desastres aqui, que a gente vai comentar rapidamente a seguir.
Aqui um overview do que aconteceu dia 5 de novembro de 2015, né, após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana. É o terceiro maior desastre ambiental do mundo, o maior do Brasil, mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeito que verteram para o meio ambiente, impactaram praticamente 700 quilômetros de rio. Obviamente todos os sistemas, né, de captação e abastecimento de água. Lamentavelmente 19 vítimas, né, fatais do rompimento da barragem, e que trouxe para as instituições de justiça, para os governos, e inclusive para a empresa, né, e suas acionistas, no caso a BHP e a Vale, um cenário caótico de não saber o que fazer depois de um desastre dessa dimensão, né? E aí também vou falar também da ANM, da Agência Ambiental, ou seja, aconteceu algo que ninguém esperava, não fazia nenhuma ideia de como iniciar a resolver, quem envolver. A descrença era total, desconfiança total, e o cenário de fato ficou bastante complicado, né? Um pouquinho mais para frente eu vou falar um pouquinho da estruturação que foi montada para passar a tentar resolver, né, o problema causado pelo rompimento da barragem de Mariana, que até então era considerado como, né, com um grande azar, algo que não deveria ter acontecido. Obviamente aconteceu, mas que não era esperado que fosse repetir tão rapidamente, mesmo, né, a gente tendo um histórico de rompimentos de barragem, basicamente uma barragem rompendo de 4 em 4 anos no mundo, mas nenhuma na dimensão que foi essa barragem aqui de Mariana no território nacional. Só que em 25 de janeiro de 2019 rompe a barragem de Brumadinho. Essa de propriedade direta da Vale, uma das proprietárias da Samarco. Aqui a gente está falando de um volume menor de rejeitos que rompeu. Foi basicamente 12 milhões de rejeitos que verteram para o meio ambiente, afetando um rio principal, aqui um dos dois que alimentam, que abastecem de água a região metropolitana de Belo Horizonte, o rio Paraopeba. O limite, né, definido do impacto verificado ficou em uma das hidrelétricas ali, a hidrelétrica de Retiro Baixo, mas, né, mesmo tendo um impacto ambiental menor, mas extremamente significante, foi o maior desastre trabalhista do Brasil. A gente teve 270 pessoas que perderam vida. Em muitas publicações vocês veem 272 pessoas. Haviam 2 gestantes dentro desse grupo, por isso a diferença entre um número e outro, sendo 250 pessoas aqui trabalhadores diretos ou indiretos da Vale, que estavam na região ajusante da barragem que rompeu e que tinha apresentado sinais de atenção, né, alguns meses antes. Um ponto importante aqui da gente comentar: ambas as barragens de empresas de classe A, nível mundial, e todas elas com toda a documentação atestando a estabilidade da barragem, assinada por consultorias internacionais. Ou seja, tivemos uma falha da indústria e do sistema como um todo, e aqui entra também a questão de governança, que certamente falhou em ambos os casos. E o que a gente viu quando nós fomos convidados, né? Um programa completamente inédito, e daí uma dificuldade de saber como avançar com os próximos passos, né? Uma falta de regulamentação específica para esse caso. Nunca se imaginou que iria acontecer algo nessa dimensão. Uma governança não estabelecida, uma falta de comunicação total entre as instituições de justiça, poderes públicos, empresa e as agências governamentais. Falta de background, esse é um problema bastante sério também, ou seja, o que existia ali, o que precisaria ser feito, qual o nível de recuperação de fato que era esperado. Não existia um entendimento
nesse sentido, enquanto um lado, por exemplo, poderia querer a reconstrução do mundo novo, o outro lado dizia que isso era impossível manejar aquela quantidade de rejeitos, por exemplo, nos 700 quilômetros do Rio Doce até o Oceano Atlântico, é algo impensável e qualquer manejo nesse sentido traria um impacto muito negativo. Então, a gente não tinha nada a comparar. Aí entra a questão de imagem de satélite, que é muito importante nesse sentido, até para poder comprovar de fato o que se escuta no território, né? Não, olha, isso daqui era uma água cristalina, isso daqui era um terreno verde, isso aqui nunca foi antropizado. Porque esse é o outro ponto da questão, né? A gente tem uma quantidade de stakeholders ilimitada aqui. A gente entra com sociedade civil, diferentes sociedades, diferentes comunidades, povos tradicionais. Aí tem indígena, tem geralzeiro, tem ribeirinho, tem quilombola, todos com os seus direitos, as próprias empresas, seus acionistas, ou seja, ninguém consegue apontar para um lado em comum sem que uma governança mínima seja estabelecida e que a gente tenha esse histórico de background, coisa que a gente não tinha na época. E, além de tudo, até pela dimensão do projeto, os prazos são gigantescos, o que obviamente torna a questão muito tensionada, né? Tudo que você precisa fazer, você demora 10, 15 anos para que seja feito e você torna um público, né, bastante insatisfeito por conta dessa pseudo-morosidade. E qual foi, então, a estrutura jurídica geral definida para o programa, né? A gente tem, por lei, a questão da definição do poluidor pagador, ou seja, a empresa que causa o dano, ela é responsável por repará-lo, seja pagando e executando, seja compensando. Então, em ambos os casos, a empresa foi declarada como o poluidor pagador. E, pela questão também de verificação do que aconteceu com a própria ANM, as agências ambientais, os governos, etc., quem assumiu o comando naquele momento, e aí vou citar mais o caso de Brumadinho aqui, tá? Porque ficou dentro de um estado só, não foi um programa que foi federalizado, né? No caso de Brumadinho, foi o Ministério Público de Minas Gerais. Então, foram abertas algumas ações civis públicas e, em cima da discussão entre Ministério Público e Vale, foi definidos alguns TACs, que são os termos de ajustamento de conduta. O que são esses documentos? São documentos que a empresa, junto com o Ministério Público, né, assume algumas obrigações e condicionantes a serem cumpridos dentro de um programa de recuperação a ser executado pelo poluidor pagador. E a partir do momento que a empresa inicia o desenvolvimento e atendimento a esse TAC, né, todas as ações públicas elas ficam congeladas, ficam ali no freezer, né, porque afinal de contas existe um acordo entre ambas as partes. E quem verifica se esse acordo está sendo de fato cumprido, né? Neste caso aqui entra a figura da auditoria independente. A auditoria independente ela é uma das obrigações do TAC firmado entre o poluidor pagador e, neste caso aqui, o Ministério Público. Ou seja, eu não acredito em você. A sua descredibilidade é total. Vamos selecionar uma terceira parte que não tenha envolvimento com você, preferencialmente que não tenha envolvimento com a indústria, que não dependa da indústria, porque o histórico dos fornecedores, dos técnicos anteriores era muito negativo. Então vamos trazer uma terceira parte para poder verificar de fato se você está cumprindo com o acordo que você assinou comigo, Ministério Público, e se está de fato fazendo tudo o que tecnicamente e ambientalmente precisa ser feito em termos de plano, projeto, implantação, obra civil, etc., para poder reparar o dano que você causou. Aí existem dois capítulos distintos, né? Existe a questão socioambiental e existe a questão socioeconômica.
socioeconômica dentro do ESG, muito mais ali, obviamente, né, do S, e que entra toda uma questão de atendimento emergencial, como, por exemplo, abastecimento de água para quem tomava água do rio que foi impactado ou de um poço ali próximo ao rio, fornecimento de alimentação animal, né, para os animais que pastavam naquela região, compensações, indenizações individuais e coletivas, reforço de sistema de saúde dado aos possíveis riscos de aumento de doenças, ou seja, existe um pilar bastante focado nessa questão socioeconômica e o outro focado na questão socioambiental, que é, de fato, você checar os impactos no meio ambiente, a retirada dos resíduos e o rejeito na maior parte dele, fazer a recuperação ambiental, reflorestamento, recomposição de calhas de rio, recomposição de rio, isso envolve obras de dragagem, monitoramento de biota aquática, monitoramento de flora, etc. Então, quem passou a arbitrar o TAC passou a ser o auditor independente. O auditor independente que, né, respeitando a definição da independência, ele não tem vínculo nem com um lado comprometente, no caso o Ministério Público, nem com o outro lado, que é o lado do poluidor pagador. Ele tem uma visão terceira, né? E que, em cima dessa visão, a discussão entre as duas partes do acordo, ela segue avançando. E como que isso é feito? Todos os meses, no caso de Brumadinho e da Samarco, por exemplo, nós da EICOM, a gente apresenta para as duas partes qual que é o nosso diagnóstico, o que está andando, o que não está andando, o que não deveria não estar andando, o que não está sendo cumprido, e em cima disso a gente tem conseguido criar um ambiente minimamente organizado para que, de fato, o poluidor pagador consiga avançar com o programa de recuperação ambiental. Ou seja, uma vez que nós damos para o Ministério Público, e agora no caso de Brumadinho a gente já está falando, depois do acordo firmado em 2021, que os comprometentes também englobam o Ministério Público Federal, o Governo do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública estadual, nós damos o conforto de fato de que a Vale está fazendo aquilo que precisa ser feito, ou, quando não acontece isso, qual que é a ação que os comprometentes precisam tomar para que a Vale faça aquilo que precisa ser feito. Ou seja, é um jogo complicado, né? A gente lida com empresas poderosas, como vocês conhecem, poderosas não só no âmbito econômico, mas também no âmbito político, né? Estamos falando da empresa, junto com a Petrobras, uma das duas empresas mais importantes para a economia do Brasil, mas a gente tem tido, neste sentido, acho que um relacionamento bastante interessante, bastante transparente, para que, de fato, a gente consiga auditar tanto Vale, quanto Samarco, quanto as outras empresas que a gente passou a auditar de uma forma bastante positiva. Aí, como eu disse, ela é uma empresa global, e a gente tem um setor de ESG bastante ativo, trabalhando nas mais diversas indústrias. Os dois projetos de Fundão e de Brumadinho é entendido pela empresa como o maior programa ESG que a gente tem no mundo. Não tem outro. Não existe 1.000 quilômetros de rio sendo recuperado em lugar nenhum. Não existe a área que precisa ser reflorestada em lugar nenhum. Não existe população desse tamanho que precisa ser atendida como na bacia do Rio Doce, quanto na bacia do Paraopeba. A gente chama isso daqui de hard ESG. É o ESG que vai, de fato, né, atender uma quantidade enorme de pessoas e, assim se espera, né, recuperar uma área gigantesca para que sirva de legado para quem, de fato, precisa ser atendido depois que houve esse impacto. E, para isso, a gente precisa de todas as tecnologias possíveis e as ainda não inventadas.
né? A gente está passando por um momento de transformação em cima de tecnologia, com o advento aí, né, o desenvolvimento mais acelerado da questão da inteligência artificial, e a gente de fato precisa trazer isso. A Hexagon é um parceiro da Vale, por exemplo, e da Samarco no monitoramento de muitas estruturas, e a gente enxerga isso daqui como uma grande oportunidade para todas as outras empresas, porque trabalho aqui não falta. Bom, muito rapidamente aqui sobre os princípios da auditoria, não vou ler o slide inteiro, mas tem toda uma questão de confidencialidade que, obviamente, precisa ser respeitada para a gente poder ter acesso a todas as informações que a gente precisa ter como auditores que somos. Questão de cuidado profissional, a gente precisa sempre apresentar um diagnóstico justo e fundamentado em questões técnicas. A gente não, como auditores, nós não podemos trabalhar com absolutamente nenhuma subjetividade. Tudo tem que ser baseado em dado, tudo tem que ser baseado em estudo, tudo tem que ter um background estudado. Não dá para não ir com algo que seja irrefutável. Porque, de novo, os stakeholders são diversos e as narrativas são distintas. Os interesses são outros. Muitas vezes se aponta para um lado tendo interesse de ser ressarcido para um outro lado. E há de se entender isso daqui até por conta do histórico de ineficiência do poder público nessas regiões. Então, existe uma questão de oportunidade também. Existem economias que foram criadas e que, como por exemplo o próprio abastecimento emergencial de água, e que uma hora vão ser desligadas, que vai criar um transtorno nesse território também. Ou seja, é um programa longo, é um programa complicado, muito mais complexo do que a gente imagina hoje, por exemplo. Amanhã a gente vai estar aprendendo mais e mais, e ele precisa ser o tempo todo fundamentado em decisões tomadas em estudos técnicos e que possam trazer para todo mundo a luz do que de fato é a verdade para um determinado caso. Tem a questão da independência aqui já citada, a abordagem baseada em evidência e a abordagem baseada em risco. Nossa vida é fazer análise de risco. Muitas vezes a gente se depara com dilemas de Sofia, né? Isso daqui não é bom, o outro não é bom, vamos entender o que é o pior dos dois para a gente seguir com um deles, porque às vezes a gente precisa tomar decisões e que senão a gente não avança com elas. Então, sendo bem sincero, muitas vezes o bom é inimigo do ótimo. Agora é importante ter certeza que o bom é bom mesmo e que depois ele não vai se transformar em algo negativo. Então, de fato, fazer análise de risco é o nosso dia a dia e é o que embasa a gente nas tomadas de decisão e nos diagnósticos que a gente apresenta. Nós desenvolvemos uma metodologia de ciclo mensal, ou seja, nós como auditores, nós não acreditamos naquilo que é passado para a gente, muito menos naquilo que falam para a gente. Como auditores, bom, eu pessoalmente acredito em Deus, na minha mãe e só, o resto eu tenho que auditar. Então, eu recebo o documento da empresa X, eu leio o documento, depois eu entro dentro da planta deles e vou ver se esse documento confere com aquilo que de fato está sendo feito. Né? Mesma coisa, só que isso é uma coisa interessante, né? Existe e talvez seja a grande diferenciação entre auditar e projetar, né? E a gente vê uma dificuldade grande de algumas outras auditorias internacionais que vieram aqui para o Brasil, convidadas pelo Ministério Público, e que não conseguiram performar de forma satisfatória aos olhos do próprio Ministério Público ou da empresa que passou a ser auditada. Nós não fazemos o nosso dado para comparar com o dado de uma empresa. A gente audita o processo. A partir do momento que a gente auditou o processo, a gente chega a um resultado que, no nosso entendimento, ele é confiável. Essa é a base da auditoria. A gente audita o dado, a gente audita a planta, a gente audita o território, a gente faz reuniões e etc. Então, a partir do momento que a gente tem um dado confiável, a gente trata aquele dado como um dado
verdadeiro. Então, nós fazemos inspeções de campo. Todos os meses a gente vai a todas as plantas que a gente audita. Não só essas duas, nós auditamos a planta de Itabira, a gente audita a planta de fábrica, a gente audita a planta da Cedro extrativa e outras plantas também, tá? Depois a gente faz sessões técnicas com as engenharias das empresas, não só com, por exemplo, a Vale, mas a gente fala direto com as engenharias que eles contrataram para ouvir das engenharias o que é a versão deles. A gente não deixa a Vale falar pelas engenharias. A gente não quer outra Tuvisud, né? A gente quer, como auditores, dar conforto para as empresas que estão contratadas e têm capacidade de fazer os projetos que precisam fazer, dar o conforto para eles fazerem a engenharia que precisa ser feita, independente de qualquer pressão. É complicado, mas é a tentativa e a gente tem visto um resultado bastante positivo nesse sentido. Depois disso, depois dos dados que a gente coleta no campo, recebe nas sessões técnicas, nós fazemos nossa análise, a gente fecha um diagnóstico, a gente vai para uma audiência, apresenta o nosso diagnóstico para todas as partes. No caso de Brumadinho, as reuniões que continuam sendo virtuais têm tido aproximadamente 200 pessoas na audiência, não só a empresa ou o Ministério Público, os outros comprometentes, mas também as ditas ATIs, que são assessorias técnicas independentes, contratadas dentro do âmbito e que são a voz dos atingidos, ou seja, eles pegam as nossas informações e rebatem para os atingidos, a ponto da gente poder dar transparência do que está acontecendo, e por fim a gente emite um relatório oficializando esse nosso diagnóstico e colocando todas as recomendações do auditor do que precisa ser melhorado, seja dentro do processo, do projeto, da obra, etc., para que isso seja atendido pela empresa auditada. A empresa auditada tem o direito de não querer atender a recomendação, mas aí ela precisa se explicar do porquê que ela não vai atender. Usualmente a gente emite uma recomendação como auditoria e o comprometente, seja a FEAM, o CISEMA ou o Ministério Público, transforma a sua recomendação como um requerimento a ser cumprido, e aí cessa o direito da empresa em atender ou não atender, transforma-se isso em uma outra obrigação. Bom, dando sequência, a gente foi também, pelo tema da NM, escolhidos para sermos assistente técnico da Agência Nacional. A gente, dentro de um programa da ANM, também um ciclo definido por nós, visitamos 76 sites de proprietários diferentes. Foram 470 recomendações emitidas para a ANM em 140 dias de campus. A gente visitou aqui 226 estruturas diferentes, entre estruturas de rejeito, né, entre barragens e pilhas principalmente. Então, em cima disso daqui, a gente tem um diagnóstico hoje na mão da ANM de todas as barragens que têm problemas de menor ordem, maior ordem e etc., para que a agência possa, de fato, tomar as medidas cabíveis no entendimento da ANM. Lembrando, né, hoje, atualmente, a gente tem em Minas Gerais 3 barragens em nível 3 de emergência, que é o nível mais alto, todas da Vale, é B3, B4, Sul Superior e Forquilhas 3 eu audito, e 7 barragens em nível 2 de emergência. E através do programa da ANM a gente pôde ver o seguinte: além das empresas pequenas, a gente tem todas as empresas grandes operações no Brasil. Seja a operação de fato, né, tocada por ela, seja ela como acionista. A gente tem todas as empresas de engenharia grandes tendo participado de todos esses projetos. E em todos eles a gente achou pontos de atenção. Significa que os projetos eram mal feitos? Não. Significa que hoje eles não são aderentes ao que é a nova legislação, a estrutura de rejeito, e eu estou falando mais de barragem mesmo, porque pilha ainda não tem legislação. A gente emitiu ontem para o Ministério Público uma primeira sugestão de minuta de legislação a ser analisada para pilha, analisada
pela ANM. Mas, de fato, nós estamos convencidos de que esse problema é um problema da indústria global e não da indústria do Brasil. Bom, há pouco tempo rompeu uma barragem na África do Sul e tem toda a motivação já analisada para o que aconteceu. Eu, semana passada, estava no Peru, visitei uma planta ali também. Incrível a planta, ela não passa no crivo do que é a nova legislação aqui do Brasil. Passa porque é o CDA, o que é a norma canadense, mas para o que é a nova legislação cobrada no Brasil, que é a mais rigorosa de todas, ela não passa. Ou seja, o que a gente vê aqui é provocado pelo Brasil. Lamentavelmente, a gente passou pelo que passou, mas acho que a gente tem uma questão de lições aprendidas muito importante. A gente vê aqui o Brasil como sendo uma plataforma de lançamento para a mudança da indústria no mundo. E digo isso por quê? Porque nós estamos participando de inúmeras reuniões, por exemplo, com o ICMM, que é o Instituto Internacional que rege essas empresas, um deles. Nós participamos de inúmeras reuniões com o Church of England, que é um dos maiores investidores dessa indústria. BlackRock é um dos maiores investidores da Aecon e da indústria também. Ou seja, toda a movimentação está indo nesse sentido. E as conversas que a gente está tendo é de possivelmente a gente levar o que é a barra que foi setada para o Brasil agora também para os outros países. E aí entra a questão do ESG, que é outro capítulo que ajuda bastante essa questão de transformação da indústria em cima do que é uma pressão colocada pelos seus investidores, principalmente pelos novos investidores, que não... acho que tem pouca vontade ou aptidão de seguir investindo em empresas que não explorem. E a mineração nunca vai deixar de ser uma indústria exploratória. Ela é extrativa por natureza e é o que é, né? Só que o que se espera de fato é que a empresa seja uma empresa que também passe a ser agora aderente ao que se espera no que diz respeito aos estándares social, né, e ambiental. Eu tive na PDAC em Toronto no começo desse ano aqui, e uma pessoa, um ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil e no Equador depois, disse uma coisa muito interessante. Eles fizeram um levantamento nos Estados Unidos e eles viram que 80% dos problemas da mineração estão sobre a terra. Ele falou, olha, vocês mineradores, vocês sabem exatamente o que fazer para baixo da terra. Vocês são os melhores geólogos. Vocês são ótimos geotécnicos. São ótimos hidrogeólogos. Mas para cima, vocês não estão prontos. Vocês não ouvem as comunidades de entorno. Vocês não atendem essas comunidades de entorno. Vocês dizem que atendem, mas quando eu vou lá, eu vejo uma série de insatisfações com a forma com que eles têm sido tratados historicamente falando. E detalhe, nessas indústrias são indústrias, na verdade, de logística. A gente chama de mineradoras, mas o negócio deles é tirar daqui e levar para outro lugar, normalmente aqui no caso do Brasil, para a China. Então, um colega nosso aqui já comentou, né, o transporte através de mineroduto, mas a Vale, por exemplo, exporta tudo por ferrovia, ou quase tudo por ferrovia. Samarco usa mineroduto, por exemplo. O projeto de Grão-Mongol prevê um mineroduto instalado, mas boa parte das mineradoras também transporta por rodovia, por caminhão. É o caso da planta de lítio, que foi comentado aqui hoje, está tudo sendo exportado por caminhão. Ou seja, a gente não está falando só das comunidades no entorno da planta. A gente está falando das comunidades no entorno do projeto. E o projeto envolve o pit to port, né? Toda essa região que precisa ser ali escutada, né, e atendida, seja em cima de algum tipo de compensação ou certamente projetos de mitigação dos problemas que vão ser causados por conta da operação de uma determinada planta de mineração. E isso a gente ainda não vê sendo atendido.
Afora isso, e casando bastante com aquele ponto que eu falei sobre os dados, nós da Eikon a gente entende que é fundamental agregar as 3 letrinhas do ESG à letra T, até para poder dar resposta a muitos dos pontos do ESG, com projetos técnicos que precisam ser executados, para a gente chegar nas metas das outras 3 letrinhas. Né? Comentamos aqui hoje, né, a questão de reciclagem. Faz todo sentido reciclar, ninguém é contra como reciclar e o que faz com o produto. O produto vai voltar a ser matéria-prima, não vai ser matéria-prima, que projeto precisa ser feito para isso? Né? E aí entra a letrinha T. A gente resolve, no nosso entendimento, as questões do ES, principalmente, sempre juntos, sempre conectadas à questão da parte técnica. A questão da governança, aí já é um capítulo um pouquinho mais à parte. E a governança necessariamente precisa envolver o lado de fora da cerca também, e não só o lado de dentro. Impossível de ler para vocês que estão aí, para mim que estou aqui, então, tão impossível quanto. Mas o que a gente tem aqui? Todos os programas que a Eikon aplica e que audita no Brasil para cumprir com as questões de environment, social, governance and technical. Então, acho que depois esse material vai ser disponibilizado. Acho interessante que vocês tenham conhecimento também. A gente audita desde estudo de risco à saúde humana, estudo de risco ecotox, questão de monitoramento de água, questão de segurança do alimento, questão de abastecimento de água, estruturas, a infinidade é bastante grande. Isso daqui casa, em parte, com aqueles princípios que precisam ser cumpridos por todas as empresas, né? E dentro disso daqui, aí o Fabiano acho que colocou muito bem na apresentação dele, ele foi muito assertivo. Para tudo isto existe índice e parâmetro a ser cumprido. Sem saber o que precisa ser feito para chegar até uma determinada meta, a gente simplesmente acha impossível. E aí eu cito, por exemplo, o que mais impacta nessa área aqui com relação à parte das mineradoras nesse momento, que é o GISTM. GISTM, para quem é da indústria da mineração, é a grande faca no pescoço no momento. Por conta das barragens que romperam, o ICMM publicou esse standard que precisa ser seguido e que envolve questões sociais, ambientais e técnicas e de governança por todas as empresas. Tá ali, todo mundo sabe quais são as metas. Ninguém sabe como alcançá-las. Ou seja, daqui a pouco, e vai ser em agosto desse ano aqui, o ICMM vai receber um monte de relatório dizendo quem está aderente ou quem não está aderente, com qual índice de aderência, etc. E aí a gente vai começar a revisar e falar, olha, concordo com isso daqui, não concordo com isso daqui. Digo isso porque a gente está sendo envolvido nessas reuniões e o ICMM realmente reconhece que ele precisa dar um passo a mais no detalhamento dessas questões para que as empresas possam saber de fato como que elas precisam cumprir as metas que foram colocadas para elas. Bom, chegando quase no fim da apresentação, estamos fazendo um monte de projeto, estamos gerando um monte de dados, já conversamos aqui de dados, dados soltos não ajudam muita coisa, sem eles é pior, mas eles soltos também não ajuda muito. E nós, estamos em 23 agora, no começo de 21 houve uma troca no Ministério Público Estadual de Minas Gerais. E nós entregamos para eles milhares de recomendações, relatórios que nós tínhamos emitido para que o novo grupo tivesse conhecimento. E aí a gente passou a ter uma vida de Alexa. Era o dia inteiro. Eikon, o que está acontecendo? Eikon, como é que está a barragem? Eikon, o cara está fazendo isso? Eikon, a gente falou, nós vamos morrer. A gente não vai mais trabalhar, a gente vai ficar só atendendo o telefone aqui.
Aí nós propusemos para o Ministério Público o desenvolvimento de uma plataforma para fazer toda a gestão e controle das recomendações das 4 auditorias principais que estavam trabalhando para o Ministério Público. O Ministério Público, para quem não sabe, é o prédio vizinho aqui, né? Tem 3 torres aqui, meio marrons aqui, entre a Álvares Cabral e a Dias Adorno. Aqui fica o Ministério Público de Minas Gerais, a parte principal, tem outros prédios também. E nós desenvolvemos para o Ministério Público esse centro integrado de gestão ambiental que chama SIGA. Ele está ali no 8º andar do prédio 3. Isso é uma plataforma baseada em nuvem, tem toda uma sequência de fases para ser implantada, mas é nela que a gente carrega todas as questões das auditorias e cria todos os sinais para que o Ministério Público possa administrar esse programa e tomar as decisões deles com relação ao que fazer com cada um dos mineradores que não estejam cumprindo com as suas obrigações ou que tenham outros sinais de atenção que porventura tenham sido encontrados, e daqui a pouco eu vou falar como. Mas a gente tem dentro do SIGA hoje mais de 22 mil recomendações aqui de 29 TACs que são acompanhados pelas auditorias. É muito interessante. Quem não tem informação sobre esse centro aqui, recomendo que busque informação dentro do site do Ministério Público, e acredito que vocês, detentores de tecnologia, vão poder sugerir ou agregar também valor a ser incorporado nessa plataforma que foi desenvolvida pela EICOM para o Ministério Público e que agora se pretende transferir para a FEAM, para o órgão ambiental. Só questão de classificação, de severidade e tempo de atraso de cada uma das recomendações. E isso tudo aqui a gente cruza com, já falado aqui, imagem de satélite. Nosso parceiro dentro do SIGA é a Catapult, do Reino Unido. Então a Catapult oferece para a gente... Perdão, como é que eu volto ali? Então, por exemplo, aqui eu só trouxe 2 imagens aqui de uma planta interessante. Essa maior mina de ouro a céu aberto do mundo é a planta da Kinross. Eu trouxe uma imagem de 2013, por exemplo, onde a gente tem 2 barragens aqui da Kinross e uma outra foto de 2021. O que isso daqui permite para a gente? Uma porção de tomada de decisão histórico de como que os reservatórios têm sido administrados pela empresa. O problema de barragem é a água. E saber operar dentro do reservatório a questão hídrica dele é fundamental. Então a gente consegue fazer uma comparação entre figuras de fato de como tem sido a administração da Kinross nesse sentido. A Vale tem um programa independente também, não sei se um de vocês participa dele, de monitoramento por satélite. A Vale monitora, por exemplo, a questão de chuva e ela faz uma comparação entre imagens de área saturada, não só em barragem como de encostas também, que já foi mencionado aqui. Uma sugestão: talvez o programa de vocês, de quem trabalha com isso, não interesse apenas as mineradoras, mas interesse também ao poder público. Por exemplo, Defensoria Pública de Ouro Preto lida com uma quantidade de áreas de risco gigantesca, né? E a eles certamente interessaria esse tipo de ferramenta para poder ajudá-los na questão, né, de monitoramento dessas áreas de risco e possível evacuação de uma área em cima de dados que são obtidos através dessa ferramenta, em conjunto, por exemplo, com as ferramentas apresentadas pelo Williams aqui do Climatempo. Ou seja, procurem poder público, procurem talvez através de PMIs algumas iniciativas de projeto que podem ser bastante interessantes para eles e não apenas o ente privado da questão, que é a mineradora. Eu acho que vocês podem ter um sucesso nesse sentido. Terminando só a questão de mudança de legislação, a gente tem uma série de mudanças que ocorreram de 2015, desde a falha da barragem da Samarco até hoje. 2019 foi o ano da mudança de legislação.
depois do rompimento da barragem de Brumadinho, quando se confirmou um problema da indústria e não um acidente, né, ocorrido na barragem de Fundão. A gente tem passado por uma série de mudanças de legislação e hoje a legislação do Brasil, colocada pela ANM, ela é extremamente exigente e ela pede, por exemplo, que se considere fator não drenado no fator de segurança das estruturas. Ela considera a evacuação, por exemplo, das zonas de alto salvamento em estruturas que estejam em nível de emergência. Tem uma questão de não desenvolvimento urbano dentro dessas áreas de jusante das barragens também, ou seja, isso aqui está dando uma embaralhada enorme na indústria também. As barragens continuam sendo descaracterizadas. Lá no compromisso assumido em fevereiro de 2022 não foi possível de ser atingido. Tudo isso foi renegociado e a gente tem hoje cronogramas indo para mais de 10 anos para frente a partir de hoje, ou seja, a gente tem ainda um desafio muito grande pensando só no Brasil, né, e que agora está sendo transportado para os outros países também no que diz respeito à segurança de barragem. E essa aqui é a iniciativa dos investidores de mineração de segurança, o GISTM, tá? Só para dar um tamanho do problema, né? Agora, em agosto de 23, ele define que as instalações de armazenamento de rejeito de alto risco estejam em conformidade. Não vai estar. Impossível. Tá? E que todas as instalações de rejeito de alto risco estejam em conformidade até agosto de 2025. Não vai estar. Digo isso porque, de novo, a gente audita alguns programas e eu tenho um cronograma de barragem que, para ser descaracterizada, vai até 2035. Ou seja, a gente tem muita água para passar embaixo dessa ponte, né? E respeitando as questões não só agora de obra, como as questões sociais e ambientais para estarmos aderentes ao que são os compromissos assumidos também com relação ao ESG. E o fato é o seguinte, abrir mão da mineração é algo impossível, né? Aquele discurso de que a não mineração, ele é inviável. Ele não casa com nenhuma outra meta. A mineração, ela é hoje o carro-chefe para qualquer questão de eletrificação, né, ou diminuição de emissão de carbono. Está todo mundo muito focado na questão da eletrificação, por exemplo, que é dependente integralmente da mineração. E aí vem o grande desafio, né? Como cumprir com todas essas metas assumidas, todas as outras, né, assumidas, dentro dos prazos exíguos que foram acordados, se a gente não tem uma indústria de mineração preparada, a gente ainda está discutindo novas tecnologias de manejo de rejeito, né, que não exposição hidráulica, então agora vamos fazer pilha, vamos usar fita, prensa e etc. As plantas não estão preparadas para isso. A gente não tem todas as jazidas identificadas. A gente tem parte das jazidas, boa parte das outras jazidas ainda precisam ser descobertas. Os processos de licenciamento demoram o tempo que tem que demorar, né? Para cada planta dessa, a gente está falando de licenciamento trifásico, a gente está falando de anos para eles serem licenciados. Tem toda essa questão ainda de recuperação do que foi impactado, ou seja, aqui sim a gente tem um bom dilema a ser resolvido pelos técnicos que já estão e os que ainda vão se envolver nessa questão da mineração do futuro. Porque, de novo, ele já foi provocado, ele dói no órgão que mais dói em todo mundo, que é o bolso. Os investidores é quem estão com essa pauta, quem estão tocando isso adiante, e de fato se espera que a indústria se remodele. A gente vê mudanças nesse sentido, principalmente nas investidas,
Existem as autoinvestidas, né? Vamos falar, por exemplo, de algumas plantas chinesas, que o investimento é direto do país e quem compra é o próprio país, então é uma condição à parte. Nesse caso, a gente acredita que são as agências locais que têm que regular eles, de fato, para que eles também tenham um mínimo de aderência à questão ESG, mas para todas as outras a gente tem um desafio bastante grande pela frente e que vai depender do esforço de todos nós para que a gente não só não tenha nenhum outro problema parecido, mas que a gente possa ter, de fato, uma indústria diferente e deixar um legado importante para quem vier depois de nós. Desculpa pelo tempo delongado e fico à disposição para responder alguma coisa. Muito obrigado, Caio. Excelente explanação, esclareceu bastante essa questão relacionada à conferência, né, da informação, à auditoria, né, a independência que a Aecon tem nas análises, né, das empresas, né, dos dados das empresas. E voltando a falar de dados, né, até mesmo para uma auditoria bem feita, você precisa de dados fiéis, dados validados, né? E é o que hoje discutimos desde o início, né? A importância da informação bem coletada, seja ela por satélite, seja ela por terra. A importância dos indicadores que são desenvolvidos, que são aperfeiçoados, né? A importância da inteligência, que cada vez mais treinada, você consegue dar mais assertividade na informação que está sendo analisada. Então eu acho que é muito oportuno, né? Eu falei que ia fechar com chave de ouro, fechou de fato com chave de ouro, tanto a Letícia quanto o Caio, porque eles trouxeram essa síntese, né, da importância de toda essa discussão de mudanças climáticas, de tecnologias e até fechar na análise e na validação dos dados, das informações, para dar segurança, inclusive, à população. As populações que são atingidas, por exemplo, pelos impactos da mineração. Eu vou abrir para perguntas. Quem tiver curiosidade, interesse em debater o assunto, só chamar aqui. Legal. Bom, parabéns pelas palestras, né? Pelas falas. Queria perguntar ao Caio, e assim, usando até um pouco da fala assim, acho que é importante contextualizar que esses rompimentos, né? Esses eventos, assim como muitos dos problemas na vida que a gente vai enfrentar, a gente evolui com eles, né? Então a gente viu aí uma evolução da própria legislação, da forma de fazer auditoria, como técnico também, vários de nós aqui trabalhamos lá e a gente vê o quanto a gente evoluiu também, a gente aprende com isso, né? Como lidar, como que a gente vai fazer a recuperação de um ambiente tão vasto, né? Com tantos problemas, etc. E aí a pergunta que fica assim, a gente vê também que o próprio órgão fiscalizador, as auditorias, elas se incorporam, né? Hoje a gente tem uma participação muito mais ativa do Ministério Público, do próprio órgão ambiental. E aí, e aí casando um pouco com a fala da Letícia anteriormente, né? Que ela frisou isso muito, que é dinheiro, né? Falar hoje de ESG é falar também. Ou seja, a empresa falar que ela é responsável ambientalmente, ela está falando também para a valoração da ação dela, né, com os clientes de ponta, etc. Então, assim, como sociedade, aí talvez até um ponto bem pessoal, assim, como que vocês veem, depois de tudo isso que aconteceu, a segurança que a gente tem hoje enquanto sociedade da operação desses empreendimentos? E eu não estou falando só do rompimento de barragem em si, né? Ou seja, se vai romper uma outra barragem. Mas, assim, com o órgão fiscalizador, os órgãos auditores muito mais equipados, uma legislação muito mais eficiente, esses dados que a gente vê hoje, eles são mais confiáveis, né? Assim, o que você sente como auditor, assim? A gente pode, enquanto sociedade, ter mais credibilidade com esses dados, com essas comunicações que a gente vê das empresas através de seus relatórios, etc? Pergunta difícil, hein? Dá para desligar a gravação? Eu acho que a gente está no meio do caminho.
ficar em cima do muro um pouquinho, mas acho que estamos numa situação muito melhor do que estávamos em 2015 no que diz respeito ao acesso à informação, transparência e confiabilidade de dados. O que a gente viu de lá para cá, afora os problemas, tá? Houve um investimento muito importante das principais mineradoras no que diz respeito a monitoramento. Então, já foi mencionado aqui, né, a questão de instalação de automatização dos instrumentos que existem nas barragens, piezômetros, inas, inclinômetros e etc. A instalação de estações de radar, uma melhoria na questão de monitoramento de clima, criação de centros de controle. Se você for no centro de controle da Vale hoje ou da Samarco, e te falarem que você está entrando na NASA, você vai ser enganado. Porque realmente eles têm um nível hoje de monitoramento muito, muito impressionante. E acho que os canais também, né, de publicização dos dados também evoluíram muito nesse sentido. A gente vê o reforço da agência, né? A agência contratou recentemente esse ano aqui uma quantidade grande de técnicos, eles tinham 2 técnicos para cobrir o estado do Pará inteiro. O Pará não bastasse ser grande, ainda é fácil de você ir de um ponto para o outro, né? Agora não, houve um reforço da agência, houve um reforço na estrutura, eles têm um diagnóstico atualizado de todas as barragens, ou seja, agora tem uma coisa, existe o SIGBM. O SIGBM é o portal onde, por exemplo, todas as mineradoras colocam ali os dados das suas estruturas, a condição de estabilidade, etc. E é a responsabilidade da mineradora fazer isso. Não é responsabilidade da ANM aferir isso. Então, aí existe uma questão de, poxa, dá para acreditar em tudo que está publicado? Talvez tudo seja muito forte. O que eu posso te dizer é que aquilo que a EICOM tem auditado e está publicado é confiável. Porque aí eu estou envolvido e eu checo se bate com a realidade que eu verifico. Então, neste ponto, sim, é confiável. Se a gente extrapolar isso como uma realidade para a indústria, é maravilhoso. Mas eu sou sincero de te dizer que não tenho essa segurança. Então, de novo, acho que tivemos evoluções importantíssimas para melhorar a indústria, para colocar a barra mais alto, tornar tudo mais robusto. As indústrias se prepararam, principalmente as grandes que têm mais poder de investimento, né? E tem seus acionistas em Londres, em Nova York, porque é aí que a pressão vem, né? Na Holanda, por exemplo, no caso da Hydro, ali naquela PMP que ocorreu e que trouxe o problema ali para a região ali de Barcarena, né? Todas essas empresas elas estão buscando melhorar. Por exemplo, fomos contratados por uma grande empresa australiana para checar todas as plantas deles no Brasil e dizer, olha, se caiu uma chuva como caiu na Hydro, o que acontece comigo? Será que eu vou ter um extravasamento que vai afetar o meio ambiente ou não? A gente fez isso, a gente entregou um relatório para eles, eles têm tudo na mão para fazer alguma coisa. Vão fazer, aí eu já não sei, porque agora eu já não estou mais acompanhando, entendendo a empresa que é, eu acredito que vão. Ou seja, está tendo uma movimentação positiva. Vai demorar um tempinho para que tudo esteja, de fato, conforme. Mais alguém, pessoal? Bom, como ninguém se manifestou, gostaria muito de agradecer a todos, de agradecer os palestrantes que trouxeram aqui muita riqueza de informação, muita riqueza de debate, de discussão, muita novidade, muita coisa interessante. Acredito que o mercado de mineração e mercados associados, né, à mineração
tenham hoje todas as possibilidades de desenvolverem bons trabalhos de sustentabilidade, bons trabalhos de gestão, de responsabilidade social. Tecnologia tem, né? A gente apresentou aqui satélite, a gente apresentou tecnologia terrestre, indicadores, análises, enfim, todas as possibilidades de inteligência aplicada. Tem mais de moderno hoje em termos de inteligência, de processamento de dados, a gente apresentou hoje aqui, né? Fechando com a discussão de sustentabilidade, com a governança social e com a questão da importância de se ter uma frente independente que dá segurança à sociedade através de trabalhos de auditoria e que, fatalmente, assim como as empresas de mineração, as empresas de consultoria, utilizam dados, utilizam informações e hoje elas têm condições de apresentar alta confiabilidade nos seus projetos. E a Aecon, na auditoria, vai ter até mais facilidade em lidar com esse tipo de análise. Bom, pessoal, agradeço novamente a presença de todos. O evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado após a edição de todo o trabalho. Esse é o primeiro fórum, tá, junto com o Parque Tecnológico. Já estamos planejando o próximo, talvez agregar ainda mais tecnologia, ainda mais informação, novidades, para que a gente possa debater e cada vez mais poder agregar esse tipo de discussão na cadeia de mineração, por exemplo, e ajudar o próprio setor, o governo, também as consultorias, a entender como é que se pode melhorar os processos, os projetos, as análises e dar mais assertividade em seus relatórios, em seus estudos. Teremos agora um coquetel ali para a gente confraternizar e fazer aí um networking. É importante, né, a gente fazer o networking, contato e estabelecer aí conexões para avançar e enriquecer e fechar negócio também, né, que não faz mal para ninguém, não. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez e vamos pro coquetel.